boa noite, todo mundo seja bem-vindo. Tainá, já está preparado aí? Sim, sim. Pai do Pode, Senhor. pode ficar à vontade aí, ó. Deixa Deus te usar. Amém. Glória a Deus, Pai do Senhor, amados e queridos irmãos. Estou muito feliz mesmo de poder chegar na hora certa para poder estar junto com as minhas amadas e queridas pastoras, que foi bênção e é bênção no meu ministério, que profetizou sobre a minha vida, sobre o meu chamado, que sempre acreditou, mesmo quando eu estava no Pernambuco, mas o Senhor já havia feito uma promessa que eu chegaria aqui. E tudo que estou vivendo é para a glória de Deus, é para a honra de Deus. Eu quero abençoar a vida das amadas pastoras Fabiana, Alexandra, o apóstolo, as irmãs que estão aí comigo. Quero dizer para vocês que eu sinto muita falta de estar aqui com vocês. E eu quero que vocês se sintam abraçados por mim e honrados também. Então, eu vou cantar uma canção agora neste momento. Escuta. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. E em meu ser milito carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti até que não haja mais espaço. Pois quando estou da mandarabacé, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Oh, Espírito Santo de Deus, que venha reinar sobre nós, Senhor, a tua presença.
Que a nossa carne, Senhor, venha desfalecer, mas que a tua presença possa se sobressair. Jesus, que a tua glória, Senhor, possa invadir o nosso coração. Que seja menos de mim, Senhor, e mais de ti. Que seja menos, Senhor, de nós e mais de ti, Senhor. Que a tua glória venha resplandecer sobre a nossa vida. Que a tua glória venha resplandecer sobre a nossa casa, Senhor. Nós queremos mais da tua presença. Nós queremos mais, Senhor, nos ajuda, Senhor, para que nós venhamos, Senhor Jesus, estar em espírito, alimentar o nosso espírito, Senhor, fortificar o nosso espírito, Senhor, e desfalecer na nossa carne, que muitas vezes quer se inclinar para o pecado, Senhor Jesus, que muitas vezes quer nos fazer a falar coisas que não deve falar, que muitas vezes, Senhor, quer ver coisas que nós não devemos ver, que muitas vezes quer ver coisas que nós não devemos escutar, Senhor, mas que venha crescer a tua presença. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se o Senhor estiver aqui, então enche-me de ti até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o teu Espírito, o Espírito sobre a carne. Oh, aleluia, Espírito Santo, glória a Deus, tu és santo, Pai, tu és todo-poderoso. E Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. E Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, sermos inundados pela tua presença. Nós queremos mais. Vai enchendo a cada um que estará em Jesus. Vai abraçando eles agora, Jesus. Vai curando, vai libertando, vai transformando, vai concebendo a vitória. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia com tua glória, incendeia com o teu poder, incendeia com tua unção, incendeia, 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 incendeia. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinto a glória. Oh, lemente o degevio. Sinta a glória do Pai. E não se detenha se as lágrimas rolar.
e as batidas do seu coração acelerar. Ele mexe, para o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero quem cuide de mim. É daqui presença, presença que mexe aqui no fundo da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero. Tua presença, levando que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder. Jesus, tua presença é o meu remédio. Tua presença é tudo que eu mais quero, Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. E adorador é tudo que eu sou, e adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Eu não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adoro, oh meu Deus, e adorar é o que sei, adorar é mandar candarabai, e nada pode calar o adorador. E não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Apóstolo, seja bem-vindo, apóstolo. Uma honra para a gente estar recebendo o Senhor aqui conosco. Deixa o Espírito Santo lhe usar, fica à vontade. E nós estamos aqui para receber o que o Senhor vai nos entregar da parte de Deus. Então, pode ficar à vontade e deixa Deus lhe usar. Glória a Deus. Shalom, amados irmãos, que a paz do eterno e poderoso Deus sejam com todos no nome de Jesus. Desde já eu já me sinto muito honrado, porque o Espírito Santo de Deus, ele é lindo e maravilhoso. E ele proporciona momentos incríveis na vida de cada um de nós. Então, quando a gente coloca esses momentos como incríveis, é porque Deus ele quer fazer algo diferente na vida de cada um de nós. E este culto aqui é um momento incrível para cada um de nós. Porque o Espírito Santo de Deus, ele convoca o seu povo a fazer algo diferente nessa terra. E como eu estou sentindo já a presença de Deus,
desde quando começamos a conversar com as amadas pastora Alexandra, pastora Fabiana, e me sinto muito honrado por este convite de estar aqui, porque Deus, ele faz de tudo de uma forma bem diferente, né? Os improváveis são reunidos para que o reino de Deus aconteça. Aleluia. É muita felicidade no meu coração. Confesso aos amados irmãos e irmãs que estou um pouquinho até nervoso aqui, porque é o temor da palavra do Senhor Jesus. E quem é que não treme na base? Quem é que não treme os dedos, né? Eu creio que a amada levita aí, Tainá, também estava com os dedos aí, devia ser fogo, é unção, e tudo isso mais um pouco, mas o temor pelo Senhor, o quebrantamento que ela trouxe aos nossos corações através dos louvores. Aí eu não me contive, irmãos, eu botei aqui o meu microfone fechado e peguei o meu chofar e comecei a tocar aqui, porque eu já estava sentindo uma presença linda, aleluia, e é isso, a gente tem que ser espontâneo para o rei. Eu amo a presença do Senhor Jesus. Eu tenho um temor muito grande. Queridos, já foi apresentado, sou apóstolo Rogério, sou presidente do Ministério Madora, Ministério Apostólico de Deus, Operação Resgate de Almas, aonde nós moramos aqui no Rio de Janeiro, no município de Belford Roxo, e durante 6 anos fizemos um trabalho evangelístico aqui, de resgate de almas que vêm dos vícios das drogas, alcoolismo, né, tabagismo, vidas depressivas, oprimidas, vidas que estavam na garra do inimigo e tiveram uma oportunidade de um plano de salvação. Aleluia. Eu tenho minha esposa missionária Fabiana, minha disjuntora, onde há quase 12 anos estamos juntos para a glória de Deus. Tenho um filho chamado José, que é o fruto da minha conversão, foi o meu presente de Deus. Tenho um filho Gustavo, meu primogênito, tenho uma filha de 21 para 22 anos, Natasha, e um netinho, Henry Lucas, que é o meu xodozinho, é o mais novinho da família que chegou, o meu primeiro netinho. Aleluia, para a glória de Deus. Amados, já vai abrindo a tua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos falar de pesca? Vamos falar de pesca nesta noite, que se inicia. Aleluia, você que chegou aí, irmão, irmã, que eu ainda não pude cumprimentar, seja bem-vindo, no nome de Jesus, que a paz do eterno e poderoso Deus seja com cada um aqui presente. A Bíblia nos ensina que, quando tiver 2 ou 3 reunidos, ele já se faz presente, então ele já está presente aqui. A palavra vai ser ministrada nesse momento. Aleluia, peço aí a intercessão de cada um, que possa também estar com os ouvidos atentos à palavra de Deus, naquilo que Jesus quer tratar com cada um de nós. Primeiramente, ele vai tratar comigo, e se você achar que essa palavra também serve para ti, acolha, receba, aguarde no teu coração, e o que é melhor, a pratique, que é o mais importante, praticarmos a palavra do Eterno. Amém? Pastora Alexandra, pastora Fabiana, vocês me ouvem bem? Todos me ouvem bem? Tá top? Glória a Deus, aleluia. Queridos, a palavra do Senhor Jesus, no capítulo 5, você achou aí? Eu vou estar lendo. E apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos à beira do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para alto mar e lançai as vossas redes. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra, lançarei as redes. Grava isso, minhas irmãs, meus irmãos. E fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal quase que afundaram. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus
E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Só até aqui, glória a Deus, deixaram tudo e o seguiram. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aleluia. A temática que o Senhor Jesus ele nos proporciona nesta noite, ela fala sobre missões. E a missão, o tema é escolhidos para a missão. Então nós vamos tratar aqui alguns pontos muito fortes que Jesus falou, bradou ao meu coração, amada Igreja de Cristo, acerca das missões, do princípio das missões, da convocação do povo que foi escolhido. E não foram todos os escolhidos, mas foi um grupo seleto de 12 escolhidos para que pudesse propagar a grande palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui testemunhando, aleluia, e pregando as verdades que Jesus colocou, ensinou a cada um de nós. Amados, eu dividi esse texto aqui em 5 partes para que a gente pudesse entender, aleluia, o que Jesus ele estava tratando com cada um de nós. Na primeira parte, Jesus ele trata com um aprendizado aqueles que estavam a ouvir a sua palavra de Deus. Na segunda parte, aleluia, Jesus ele vai estar, aleluia, trazendo uma palavra de ensinamento. Aleluia, perdão, irmãos. Eu me perdi aqui nesse mistério aqui do... A primeira parte é o aprendizado. A segunda, ele convoca ali aqueles barcos para poder estar ensinando mais um pouco a palavra de Deus. É a obediência. Então, a obediência fez com que eles ali permitiram que Jesus entrasse no barco. Jesus pediu: eu posso entrar nesse barco? E assim permitiram. A terceira parte vai falar sobre resultados, bons resultados. A quarta parte, o reconhecimento. E a quinta, os escolhidos para a missão, que é no finalzinho que nós vamos tratar aqui. Então, na primeira parte sobre aprendizado, o que me chama muita atenção nesse texto é de que a multidão, ela estava ali em volta de Jesus. Então, eu creio que Jesus, ele vendo aqueles homens ali limpando as redes, lavando, e também ouvindo a palavra de Deus. O que me chama a atenção de que aqueles homens estavam perto de Jesus perto deles, e chegaram de uma noite turbulenta, de uma noite triste, de uma noite fadigante, uma noite que foi muito exaustiva, e dependiam daquele sustento para cuidar das suas famílias, e nada pegaram, nada apanharam naquela noite. Então, meus irmãos, aleluia, o que a gente já entende é de que quando Jesus ele está chegando perto de nossas vidas, algo tem que acontecer. Então, o primeiro princípio que a gente aprende hoje, nesta noite, é que Jesus primeiro ele vai te ensinar. Jesus primeiro ele vai trazer o ensinamento para que possamos entender o que é certo, de que maneira fazer, como fazer, de que maneira agir sobre cada um. Porque muitas das vezes cada ser humano tem uma forma de agir, uma conduta. Então eu creio que Jesus, quando ele estava à beira da praia ministrando, ele estava analisando também o comportamento daqueles que estavam em volta dele. Então quando ele viu aqueles 2 barcos, ele pediu, e viu 2 barcos. Verso 2 vai dizer: e viu 2 barcos à beira do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Lavar as redes, irmãos, me chama a atenção de muitas das vezes sujeiras que foram pegas naquele lago, jogando a rede, muitos galhos, muitas coisas que dificultaram para que a pesca acontecesse. E eles estavam ali limpando as redes, por quê? Acreditando que numa próxima oportunidade
lançariam essas redes de novo. Então a gente vê que esses que estavam aqui, pescadores, eles não desistiram do seu trabalho, eles apenas estavam frustrados porque encerraram uma atividade, mas não conquistaram o objetivo. Então Jesus, nessa parte do verso 1 até o 3, aleluia, Jesus ele vai pegar e entrar em um dos barcos, e era o de Simão. Então quando ele entra no barco de Simão, ele pede o seguinte, que o afaste um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco. Pega esse princípio no teu coração. Quando Jesus pede a Simão, Simão, posso entrar no teu barco? Então eu creio que Simão já estava meio cansado, mas ele não negou porque viu que Jesus estava pregando a palavra, e viu que a palavra estava ali ensinando a muitas pessoas. Então ele entrou no barco. Então, Simão, você pode afastar um pouquinho o barco? Ou seja, os discípulos, os futuros discípulos estavam lavando as redes na beira da praia. Ou seja, os seus pés deveriam estar até os seus tornozelos com água. E estando com água até o tornozelo, vocês estavam no raso. Eles estavam ali bem no raso. Então, o primeiro princípio de ensinamento que Jesus dá é no raso. Então, eles aprenderam um pouquinho naquele raso, e ali Jesus entra no barco. Entrando no barco, Jesus fala, agora vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho, desencosta da beira da praia. Ou seja, um afastamento Jesus pediu que aqueles homens pescadores pudessem fazer. Eu já venho entender que como nível de unção, nível de espiritualidade, nível de conversão, nível de caminhada, muitas das vezes a gente tem que começar a se afastar de coisas que nos levam a ser corruptíveis, de coisas que nos levam ao pecado, de coisas que nos afastam da presença de Jesus, que nos afastam da presença de Deus. Então Jesus ele já traz um ensinamento aqui, aleluia, de que é preciso aprender. Aí você está com um pouquinho de água. A água é a água que está limpando as redes, é a água que está purificando também a água espiritual que Jesus está saindo pela boca de Jesus através da palavra, que está purificando os corações, purificando a mente, purificando o corpo, purificando a alma, aleluia. E assim Jesus pede, afasta mais um pouco, Simão. E Simão afasta mais um pouco, e Jesus ele senta, ele continua pregando. Então mais um nível foi ali. Então Jesus ali ele continua a pregar, a falar do seu amor, a falar das coisas do reino, a explicar. Mas Jesus também está atento ali a cada um daqueles que estão com ele. Jesus está atento a cada um desses que estão ouvindo. Então, irmãos, a gente vê uma certa agora obediência nessa segunda parte, do verso 4 ao verso 5, aleluia. Depois de Jesus ensinar, ele deu direção. Então, quando Jesus ele pegou, começou a falar, falou um pouco, instruiu, falou acerca do reino, e ali aqueles discípulos, aqueles futuros discípulos que ainda não eram discípulos, estavam ouvindo a palavra de Deus. Então, no verso 4 do capítulo 5 vai dizer, quando acabou de falar, disse a Simão, vai para alto mar e lançai as vossas redes. Irmãos, ir para alto mar significa lugares mais profundos. Ir para alto mar significa mergulhar. Se tratando das coisas do reino, de revelação espiritual para mim, para a tua vida, é você entrar num outro nível, numa outra profundidade para um crescimento espiritual. Percebe-se aí que até aqui nós falamos de 3 situações. Estava na beira da praia com água até o tornozelo. Depois entrou no barco e foi para um pouquinho para longe da terra, ou seja, longe da terra, se afastar das coisas que são corruptíveis, se afastar. Muitas das vezes, em verdade e prática, meus amados irmãos, na minha e na tua vida, é assim que acontece. Nós, quando queremos buscar a presença de Deus, nós precisamos nos desligar das coisas da terra, precisamos desligar das coisas corruptíveis, precisamos desligar das mídias, das informações que têm confundido as mentes humanas. Nós precisamos nos desligar de tudo que faz com que você se desvie daquele propósito que Deus instituiu para você. Então, quando nós estamos buscando um propósito de Deus, nós precisamos se afastar de muitas coisas. Precisamos ser vigilantes, precisamos estar atento, precisamos entender a voz do amigo Espírito Santo que hoje, que está sobre nós, porque vivemos hoje, irmãos, o tempo da graça.
O tempo que foi a descida em Pentecoste do amigo Espírito Santo de Deus. E é isso hoje que estamos vivendo. Então você precisa estar com seu ouvido sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele instruiu esses homens a estar saindo da parte rasa, indo para a parte funda e logo em seguida Jesus dá uma direção, lança as redes. Entenda bem, a segunda parte que eu aprendo, eles vão para o mar alto, né, águas profundas. Então, para quê? Para lançar as redes. Entenda bem, olha a resposta de Pedro. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Mas sobre tua palavra lançarei as redes. Amados irmãos, sobre tua palavra. Entenda bem, obediência. Pedro, se você pesquisar na Bíblia, todos os irmãos conhecem como é que era a conduta de Pedro, a postura de Pedro. A Bíblia vai dizer mais na frente, em Atos, que ele era indouto, sem letra. Era uma pessoa ignorante de instrução. Mas ao decorrer da caminhada com Jesus, ele obteve algo extraordinário. O conhecimento, a unção do Espírito Santo, que veio em Pentecostes. E ele, cheio do Espírito Santo, começou a pregar. Mas antes, Pedro aqui agora se tratar de uma pessoa que era broncuda, uma pessoa que muitas das vezes poderia ser até arrogante, porque pela falta do conhecimento, porque às vezes poderia estar frustrado porque não pegou um peixe, não pegou o sustento da família. Mas aí Jesus fala, quem fala, entenda bem, quem está determinando a palavra não é uma pessoa qualquer, quem está determinando a palavra é Jesus. Então Pedro, ele vai por obediência, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Entenda bem, ainda que você não queira fazer, mas se Jesus falar, vá lá e faça, você tem que fazer. Porque muitas das vezes nós, seres humanos, lutamos a uma guerra espiritual a todo tempo, onde que Jesus, ele dá uma direção, faça isso, meu servo, faça isso, minha serva, e aí vem o inimigo de nossas almas, não faz não, deixa para amanhã, deixa para depois da manhã, não, vamos fazer outro dia, vamos fazer outra hora, vamos fazer, vou descansar hoje, não, vou tirar o dia para dormir, não vou assistir a live da pessoal da pastora Alexandra, não, outro dia eu assisto da pastora Fabiana, não, vou deixar para outra semana, quem sabe mês que vem eu assisto. E às vezes, irmão, você perde a oportunidade de receber de Deus. No momento que se Deus te tocou para fazer, faça. Se Deus te direcionou para fazer, faça. Se Deus te direcionou para ir, vai. Se Deus falou para ficar, fica. Se Deus falou para você receber, receba. Mas entenda bem, quem é que está liberando a palavra para você? Se a palavra vem do alto dos céus, tu receba. Se a palavra vem, aleluia, de coisas da terra, e se for coisas corruptíveis, não receba, não aceite. Porque você tem que entender quem é que está liberando a palavra. Quem liberou a palavra para Pedro foi Jesus. E Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia a conduta de Pedro. Jesus sabia a postura dele, aleluia. Mas Pedro, eu creio que o coração de Pedro já estava sendo quebrantado quando ele estava lavando as redes. E quando ele estava lavando as redes, ele estava ali ouvindo a palavra de Deus. Ele estava entendendo o que Jesus estava fazendo ali. Aleluia. Então, aleluia. O que acontece depois? Bons resultados. A terceira colocação que eu aprendo aqui é sobre bons resultados. Entenda bem, o aprendizado, a obediência vai gerar bons resultados. Aprendizado, obedecer aquilo no que foi lhe ensinado, a cumprir, gera bons resultados. Então, o que aconteceu essa terceira colocação foi de que, e fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que as suas redes se romperam e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-lo. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Aleluia, quase afundou aqueles barcos. Então, o que acontece? Obediência
gera resultados extraordinários. Então, muitas vezes, o melhor é obedecer do que saber. Quando Jesus ele direciona você para algo, faça. Porque esse trabalho aqui que Jesus direcionou às amadas pastoras é algo tão extraordinário, tão forte, porque eu senti um temor de Deus quando a pastora Fabiana mandou o convite. Eu falei, Senhor, eu não sou digno de participar desse evento, porque aí Jesus falou, não é um evento. Foi desse jeito que Jesus me deu, não é um evento, é um culto. Eu falei, Senhor, mas de que maneira, meu filho, tu vai lá e eu vou te instruir. Eu vou te trazer o que eu quero para o meu povo. E a gente vê tantos homens de Deus honrados, homens simples, mas com um nível de unção tão grande que passaram aqui e deixaram uma palavra, algo extraordinário. Eu falei, Jesus, eu sei quem faz é o Senhor. Então, se é o Senhor que faz, então coloca a tua palavra nos meus lábios. Então, irmãos, às vezes são coisas que eu confesso que eu fiquei meio temoroso e estou até agora com temor ao eterno, porque, irmãos, sabemos da responsabilidade que é de liberar uma palavra nos dias atuais hoje, a nível global. Porque os efeitos são estrondosos. Então, a forma que você direciona uma palavra em níveis sobrenatural e espiritual faz com que pessoas, às vezes, possam receber ou, às vezes, não receber. A escolha é de cada um de nós receber as coisas do reino ou não, a palavra de Deus ou não. Então, quando Jesus ele libera uma palavra por intermédio de cada um de nós, que somos ferramentas do Senhor Jesus, porque é o que somos, é o que as pastoras são, é o que você é, que está aqui assistindo esse culto, é também uma ferramenta de Jesus. E quando você se coloca como ferramenta de Jesus, a ferramenta não pode estar enferrujada, a ferramenta não pode estar encostada, a ferramenta não pode estar prostrada, a ferramenta não pode estar parada, a ferramenta não pode estar desviada, a ferramenta não pode estar afastada, a ferramenta tem que estar top, a ferramenta tem que estar amolada. Se for, aleluia, o machado para cortar a árvore, ele precisa estar bem amolado, aleluia. Se for uma faca, a faca precisa estar amolada para cortar a carne, ou seja, o que for cortar. Aleluia. Em tudo, irmãos, se for um carro, o carro como ferramenta, ele precisa estar com a manutenção em dia, os pneus alinhados, aleluia, cheios, aleluia, com combustível, o óleo trocado, ou seja, a manutenção precisa ser feita. Assim também é na minha, é na tua vida. Eu e você como ferramenta precisamos estar pronto a atendimento às coisas do reino. Olha o que Jesus chamou. Jesus ele não chamou aqueles que estavam a ouvir a palavra de Deus lá, não. Ele pegou aqueles que estavam trabalhando. Aleluia. Meu Deus, é forte isso que eu vou falar aqui, mas muito pode não gostar, mas Jesus ele não chama desocupado, ele chama aqueles que estão no trabalho. Jesus ele não chama desocupado para a sua boa obra, não, porque ele quer usar aqueles que estão em obras terrenas para usar para as obras espirituais. Ele chama aqueles que estão ocupados, que têm o entendimento, porque Jesus ele vai te chamar na tua área de trabalho, Jesus ele vai te chamar na tua área de profissão, porque muitas das vezes, aleluia, você é profissional numa área, mas não sabe como ser ferramenta de Deus, porque não consegue conciliar aquela tua área profissional com as coisas do reino. Aleluia. Então Jesus ele conciliou, aleluia, Pedro e alguns outros discípulos, futuros discípulos estavam com ele ali, aleluia, e começou a dar ensinamento, e ali falou, lança a rede, e a obediência fizeram com que eles lançaram a rede, pegaram peixe, ou seja, eles entenderam ali que com a palavra liberada de Jesus, os resultados foram extraordinários. Ou seja, Jesus usou, aleluia, algo muito forte ali. Não foi Jesus que foi lá e jogou as redes para poder pegar os peixes e o milagre ser na vida dele. Não, Jesus liberou a palavra. Pega isso no teu espírito. Jesus liberou a palavra. E a atitude de fazer ou não foram com eles, foram com quem estava no barco. Então, na minha e na tua vida, muitas das vezes, Jesus vai liberar a palavra. Jesus vai liberar a palavra para mim e para a tua vida. Agora, a atitude, se vai fazer ou não, é minha e tua. Por que, apóstolo Rogério? Você tem o livre-arbítrio.
Deus, ele te dá o livre, você pode fazer o que você quiser. Ah, Jesus, eu vou falar aqui, você pode fazer o que você quiser no mundo, você pode voltar para as bebedices, você pode voltar para as drogas, você pode voltar para a prostituição, você pode voltar para tudo quanto é coisa do teu passado, aleluia, pode fazer pelo livre-arbítrio, você pode fazer tudo, mas a única coisa que tu não vai conseguir almejar é o reino dos céus, porque tu tem que estar branco como, aleluia, como as nuvens, com alvo como a neve, você está purificado, transformado, lavado e remido no sangue de Jesus. Se você não tiver uma vida transformada, aleluia, não tiver uma vida, aleluia, de santificação, aleluia, as coisas serão em vão na tua vida, por isso é necessário o arrependimento. A igreja está às portas de ser arrebatada, aleluia. Eu estou pregando aqui o início da caminhada de Jesus, que durou apenas 3 anos e meio, aleluia, de um legado de ensinamento. Se fosse, aleluia, estar colocando tudo aqui, não daria, aleluia, fazer livros por conta de tantos milagres que Jesus fez nessa terra. Então, aleluia, João, no último capítulo, no último versículo, ele vai colocar que foram tantas coisas que Jesus fez que não dariam para caber dentro, aleluia, dessas sagradas escrituras. Então, querido, entenda bem, foi colocado aqui pontos cruciais, pontos importantes da Bíblia para que possamos aprender da palavra do Eterno e entender que só existe um caminho, só existe um Senhor, só existe, aleluia, um plano de salvação. Não existe 2 ou 3 planos de salvação, não, é um plano de salvação, aleluia. A porta, ela não está larga, a porta continua estreita, Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Nós, seres humanos que vivemos mudando a todo tempo, nós não somos mais constantes. Nós muitas das vezes queremos estar nas modinhas, aleluia, da face da terra, trazer o mundo para dentro da igreja, ao invés de levar a igreja para o mundo para haver conversão. Estão querendo adaptar as coisas mundanas para dentro da casa do Eterno para conquistar pessoas. Vocês vão conquistar pessoas sim, mas vão conquistar para se manter apenas carnais e não espirituais. O que Jesus demonstra nessa palavra aqui, aleluia, ele demonstra um ensinamento, ele traz as pessoas ao arrependimento de seus maus caminhos, para que possas ele entender que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão, aleluia, pelo Filho, aleluia, glória a Deus. Amados, é necessário o arrependimento, é necessário transformação de vida. Ninguém verá o Pai, aleluia, se não se arrepender, aleluia, pelo sangue derramado na cruz do nosso Senhor Jesus. Queridos, aleluia, Deus nos traz a revelação da sua palavra poderosa, porque a legalidade que foi dada nos jardins do Éden, no princípio, por Adão e Eva, Jesus quebrou toda essa legalidade, ele tomou a chave de Satanás na morte de cruz e ressurreição no 3º dia. Então toda a legalidade que Satanás tinha na face da terra foi tomada, aleluia. Agora você tem a oportunidade de sair dessas legalidades terrenas e entrar, aleluia, porque a legalidade, ela vem de 2 sentidos, ela pode ser tanto para bênção quanto para maldição. Quando você dá a legalidade das coisas do reino, as coisas do reino sobrevirão sobre a tua vida. Quando você dá legalidade às coisas da carne, as coisas da carne sobrevirão sobre a tua vida. Ninguém planta, aleluia, morango e vai colher uva. Ninguém planta manga e vai colher abacate, aleluia. O plantar, a semente tu escolhe que tu vai fazer, aleluia, mas os resultados, aleluia, são inevitáveis. A colheita, tu vai colher uma vez só aquilo que tu plantou, aleluia. Então é necessário, se é para plantar, planta as coisas do reino. Se é para plantar, faça diferença, faça que Jesus seja o epicentro da tua vida, porque buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos acrescentarão, aleluia. É importante, irmãos, o reino de Deus, ele está às portas. Arrependimento é necessário sobre nossas vidas todos os dias é necessário, porque o ser humano tem um péssimo hábito de dar legalidade com os olhos, a boca, o ouvido, as mãos, os pés, aleluia, porque muitas das vezes não vigiam, aleluia, enquanto uns dão legalidade com as bocas, em fofocas, contendas, más conversações, outros emprestam os ouvidos para ouvir as contendas, as más conversações, as fofocas, ao invés de cessar e encerrar, porque
porque, aleluia, a Bíblia nos ensina a não sentarmos à roda de escarnecedores, querido. E isso inclui a pessoas que estão dentro do Evangelho, que estão escarnecendo uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muitos estão aí em más conversações, até mesmo sobre esse atual evento fortíssimo em Kentucky, nos Estados Unidos. Um grande avivamento está acontecendo lá e tem pessoas duvidando daquele avivamento. Aí tem pessoas falando assim, o avivamento também tem que vir para o Brasil. Meus amados irmãos, o avivamento já está no Brasil há muito tempo. É tu que não procura, é tu que não acha. O avivamento desde 1910, ele já veio para o Brasil. Aleluia, desde a época da Rua Azusa, quando se iniciou o avivamento apostólico, ele já foi estrondoso, porque, aleluia, um exemplo de alguns aí, como Gunnar Berger, Daniel Berger, vieram de um avivamento porque conheceram a febre, naquela época, era sobre o avivamento dos Estados Unidos, e muitos iam para lá para poder buscar esse avivamento para outros lugares, e ali pegando esse avivamento, levavam para outros lugares. Muitas das vezes, irmão, o avivamento já está dentro de nós, só que você está como uma bateria descarregado, você precisa de uma carga de unção, você precisa de uma carga de poder de Deus para ser ativado, porque muitas das vezes você já está desmotivado com esse evangelho que está aí por hoje, um evangelho morno, e entenda bem, o morno Deus vomita, o morno Deus vomita, ou você é quente, ou você é frio, ou você está na presença, ou você não está. Não vá aos cultos só por ir, não vá à igreja só para dizer que é crente, não vá à igreja porque você tem um propósito, você tem um plano de salvação. Vá à igreja porque você precisa, você tem que ser dependente de Cristo, você tem que ser dependente, aleluia, do Espírito Santo de Deus. E quando você se coloca como dependente do amigo Espírito Santo, as coisas acontecem, meu irmão, minha irmã. Oh, aleluia. Nós precisamos, a igreja de Cristo precisa ter uma mudança, uma transformação. A igreja somos cada um de nós. Cada um de nós, irmãos, precisamos ser templo do Espírito Santo, mas templo do Espírito Santo verdadeiro, templo do Espírito Santo constante, não pessoas inconstantes, não pessoas que estão, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, não quero estar mais na presença, hoje eu aceitei Jesus, amanhã eu não quero mais aceitar Jesus. Não, você tem que vencer os obstáculos da vida, porque o que acontece, meu irmão, minha irmã, quando você está buscando a presença, Satanás se apresenta. Jesus, quando estava, aleluia, foi guiado ao deserto pelo Espírito, ele não foi porque ele quis, mas foi o Espírito de Deus que guiou Jesus, e veio Satanás, se apresentou por 3 vezes a ele, e se apresentando por 3 vezes, Jesus, ele não usou a unção que ele tinha, ele não usou, aleluia, as coisas do céu, não, ele usou a palavra. Ele usou a palavra, e pela palavra, aleluia, ele repreendeu Satanás, e pela palavra, aleluia, Satanás, aleluia, bateu em retirada. Muitas das vezes, irmãos, aleluia, a unção, muitas das vezes que nós recebemos do Senhor Jesus, muitas das vezes as pessoas desperdiçam a unção, muitas das vezes por conta de que não consegue ter um direcionamento de como agir, de como usar, de como se posicionar, de que maneira a passar essa unção. As pessoas acham que a unção é dela, vai ficar para ela e acabou. Não, a unção, ela vem de Deus, ela é do Espírito Santo de Deus, aleluia, se é do Espírito Santo, aleluia, os dons, o fruto, aleluia, é do Espírito Santo, aleluia, então não pertence a ti, você empresta o teu corpo como ferramenta para que, aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele haja sobre vidas, mas para agir sobre vidas, você precisa estar posicionado na presença de Deus, se arrependendo dos maus caminhos, se arrependendo dos pecados, se arrependendo, aleluia, das más conversações, de emprestar os ouvidos, de dar legalidade na tua vida, porque quando você dá legalidade, você abre brecha para Satanás na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Meu paizão chegou aí, irmãos, e meu paizão apóstolo Nizar Altemani, aleluia, é o meu mentor, aleluia, na parte das instruções de curas e milagres. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tive que abrir uma pausa para estar recepcionando, que é um homem de Deus, numa simplicidade, numa humildade, tem trago um evangelho genuíno e verdadeiro de Cristo para cada um de nós, nos ajudando a nos fortalecer na unção do eterno e poderoso Deus. Seja bem-vindo, querido apóstolo Nizar, a todos os irmãos pastores que estão chegando aí,
Irmãos e irmãs, aleluia, Deus vos abençoe. Aleluia. Voltando aqui, irmão, que esse negócio está pegando fogo. Pastoras, quando se falar para parar, eu paro, hein? Porque eu preciso concluir o que Deus está dando aqui. Amém? Vocês cortar o negócio, corta aí, mas eu vou falar aquilo que Deus está mandando. Aleluia. Amados irmãos, hoje o evangelho, as pessoas têm brincado muito com a presença de Jesus. Hoje quer estar na presença por causa de algo, não quer estar na presença por causa de transformação. Hoje as pessoas querem buscar, aleluia, os dons, querem buscar os melhores dons, mas não querem se arrepender dos seus maus caminhos, querem continuar na prática do pecado, querem continuar no adultério, querem continuar, aleluia, nas coisas que não provêm do reino, querem continuar na lascívia. A palavra de Deus nos ensina, irmão, nós devemos nos arrepender de tudo aquilo que não provém de Deus. Quando o ser humano se arrepende verdadeiramente, há uma transformação de vida, há uma mudança de vida. Irmãos, e o que vem ensinar aqui, os bons resultados que Jesus demonstra aqui para Pedro, não foi para que ele pudesse levar aquela rede cheia de peixe para a sua casa, para vender e ter o pão de cada dia. Não foi só, foi para ensinar a Pedro que através do conhecimento dele da pesca, ele não seria mais pescadores de peixes em mar, não, mas pescadores de homens. Estaria adentrando, aleluia. Então, irmãos, indo aqui para a quarta colocação aqui, aleluia, que é o verso 8, que é o reconhecimento. Entenda bem. Aleluia. Foi o que acabou de acontecer aqui agora, recebendo o querido apóstolo Isaac. Reconhecer quem te ajuda, reconhecer quem cuida de ti, reconhecer quem impõe as tuas mãos sobre a tua cabeça. Aleluia. E por falar em pôr em mão em cabeça, tomem cuidado, irmãos, porque tem muitas pessoas que se dizem ser ungido de Deus e quando põe a mão na sua cabeça, acabou, desanda tudo. Por duas situações. Uma, porque a unção, ela pesa. Duas, muitas das vezes pessoas que, em vez de ter unção, tem maldições. Então é muito cauteloso quando você vai receber uma unção. É importante saber quem é essa pessoa, quem é a história dessa pessoa, como ela caminha, de que maneira caminha, qual é a conduta dela diante das pessoas e no oculto. Porque o princípio é dentro de casa, é esposa, família. Esse é o primeiro ministério que constitui, aleluia, o fortalecimento dos cristãos. Porque o que Deus fez no princípio do Éden foi o quê? Homem e mulher. Porque para a constituição da família. Aí Satanás, ele entrou e deu o que? Fez a legalidade. Então ele adquiriu o lar. E Jesus teve que vir na terra por mim e por você, para poder quebrar toda a legalidade de Satanás. Então hoje, você só dá legalidade a Satanás e Satanás vai e brinca contigo. Então, porque ele não tem autoridade. O diabo não tem autoridade na tua vida. Aleluia. Se você estiver ferindo tua casa, você começa a repetir que o diabo não tem autoridade na tua casa, o diabo não tem autoridade no teu trabalho, o diabo não tem autoridade sobre teus filhos, o diabo não tem autoridade por onde você passa. Por quê? A planta dos teus pés, por onde você passar, edificarão lugares. Se foi treva, vai ser luz. Porque você é luz. E você sendo luz, as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida, porque o poder de Deus é maior. Deus é maior do que toda potestade, principados, demônios alojados. Deus é maior do que o do inferno. Deus é maior do que todas as vestidas de Satanás, porque Satanás não pode meter a mão num fio de cabelo teu, se não for permissivo por Deus. Veja Jó, o que Jó aconteceu com ele. Deus permitiu, mas Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia a fidelidade de Jó. Satanás se lascou sobre Jó, porque Jó permaneceu fiel. É isso que Jesus quer de cada um de nós. É isso que Deus quer de cada um de nós. Fidelidade com Ele, fidelidade com o Eterno. Muitas das vezes a gente se corrompe por pequenas coisas, se corrompe por coisas financeiras, se corrompe por coisas pequenas dessa terra, enquanto Deus tem coisas muito maiores e melhores para a tua vida, coisas do céu. As coisas dos céus estão abertas, as comportas dos céus, as janelas dos céus estão abertas para todo aquele que crê, todo aquele que queira receber do eterno e poderoso Deus as bênçãos. Aleluia, glória a Deus. Olha só, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Veja bem, Pedro reconheceu que era pecador. E muitas das vezes tem pessoas que são tão soberbas que não reconhecem as suas falhas para que possa se arrepender e seguir em frente. Irmãos,
Todo mundo está propício a errar, a falhar, mas só consegue, entenda bem, só consegue seguir em frente e acertar aqueles que erram e não desistem. Porque tem aqueles que erram e param de vez, e tem aqueles que erram e tentam mais uma vez, e pede a Deus mais uma oportunidade para poder conseguir fazer, aleluia, melhor do que não conseguiu anteriormente. Muitas das vezes, Deus ele proporciona experiências em nossas vidas, para que possamos entender, reconhecer e saber que só Ele é Deus. Só Ele é o eterno e poderoso Deus. E só a Ele devemos a honra e a glória e todo o poder que emana no reino dos céus. Aleluia. Jesus, ele concede aos discípulos autoridade e poder para repreender os demônios, para poder curar os enfermos através de quê? Do padrão de Deus, a imposição de mãos. Então, aquele que tem a autoridade e o poder de Jesus, aleluia, ele está apto para impor as mãos sobre a tua cabeça, liberar as bênçãos do Senhor, liberar as virtudes do Senhor. Jesus aqui, ele traz um ensinamento de princípio. Aleluia, ele traz um aprendizado, ele traz a obediência, ele traz os bons resultados, ele traz para a gente o reconhecimento. Aleluia. E tendo esse reconhecimento, aqui que nós podemos entender do verso 9, 10 e 11. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então, queridos, essa é a quinta, que é a temática da palavra desta noite: escolhidos para a missão. Então, conforme eu coloquei que Deus não chama desocupado para a missão, Ele chama ocupado. Aleluia. Então, pessoas que estavam em atividades profissionais, muitos são chamados. Eu conheço muitas pessoas que abandonaram seus trabalhos e hoje estão aí na obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus, estando no centro da vontade de Deus. Então, aleluia, muitos que estavam até em obras com o ministério, e Deus falou: não, agora vai fechar, porque agora vai fazer a minha vontade, vai ser missionário, não, vai ser um apóstolo de Cristo, não, vai ser uma pastora, vai ser uma bispa, vai ser uma apóstola, aleluia, vai ser, aleluia, um pastor, vai ser um presbítero, vai ser, Deus chama, irmãos, cada um para uma missão. Só que o problema do ser humano é querer almejar sempre, aleluia, querer pular aquilo que Deus ainda não determinou. Hoje está um modismo, eu não sei a irmã na Europa, não sei, pastora, como é que está na Europa, mas no Brasil, específico no Rio de Janeiro, é um tal de se intitular isso, se intitular aquilo, vai para o monte hoje, amanhã já desce, já que é isso, que é aquilo outro. As pessoas perderam o temor do eterno. A chamada vem de Deus, a chamada não vem a própria pessoa não dizendo: eu vou porque eu quero. Não é porque eu quero, não. É porque Deus determina. E Deus, quando determina, tem um tempo do tratar. Entenda bem, nós lemos aqui o princípio da caminhada de Pedro, aleluia, e de outros discípulos que estavam começando a conhecer Jesus. Então não foi de imediato que Jesus desceu óleo sobre ele, então foi de imediato que Jesus pegou e falou assim: agora você vai ser meus discípulos. Não, aleluia. Jesus, conhecendo eles, ele pegou e começou a analisar a pessoa de cada um deles. Jesus sabia que Pedro ia negar, Jesus sabia que Pedro ia errar, Jesus sabia também que Pedro ia amar. Aleluia. Amados, todo princípio de caminhada tem uma preparação. Então, a pesca maravilhosa foi um grande ensinamento para que os discípulos pudessem aprender um princípio de honra. E qual era a honra? Abandonar tudo e seguir a Jesus. O primeiro princípio que Jesus te chama é abandonar tudo. Abandonar o que, apóstolo Rogério? Pecado. Abandonar o que? A prostituição, abandonar a lascívia, abandonar o adultério, abandonar, aleluia, tudo aquilo que você vê, as coisas sensuais de internet que te atrai, tem te atraído, tem te levado a corromper os teus olhos, aleluia, as sensualidades colocadas que tem corrompido, aleluia, porque a Bíblia nos ensina que os olhos são a janela da alma, querido, e tudo aquilo que você vê, ele vem para a mente e o coração, porque quando a Bíblia fala de coração, ela fala da mente, e quando você entende isso, meu Deus do céu, você passa a policiar aquilo que tu vê, aquilo que tu ouve e até muito mais aquilo que tu fala, porque o pior, aleluia, não é o que tu vê,
aleluia, mas é o que sai. O que sai da boca do ser humano. Então, seja a bênção de Deus. Seja a bênção do Eterno. Sejam bênçãos, arrependam-se enquanto ainda você pode se arrepender. Enquanto ainda Jesus não voltou para buscar a sua noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Porque depois que voltar, aí depois você não vai poder dizer, nossa, ninguém me avisou. Ah, poxa, eu não sabia que ia vir. Ninguém sabe, irmãos. Ó, pode ser agora, no final dessa live. Pode ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, não sabemos. Só o Pai que sabe o dia e a hora. Aleluia. Apóstolo Isaac colocou aqui, Deus usa os improváveis. É isso. Nós éramos improváveis em meio ao mundo corruptível e abandonamos a corrupção do mundo para que possamos estar, aleluia, buscando as coisas que são, aleluia, do reino de Deus, para que não possamos nos corromper. Queridos, escolhidos para a missão, aleluia, e deixaram de ser pescadores de peixe para ser pescadores de homem. Deixaram de ser, aleluia, né, as coisas que estavam, entenda bem, ó, eu vou ler o verso final. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Entenda bem, levando o barco para a terra. Então, eles estavam em alto mar. Alto mar, quando a gente coloca, estudando a Bíblia e trazendo revelações, a gente lembra a profundidade, conforme nós colocamos aqui. Então, uma vez que eles estavam com as águas no tornozelo, lavando a rede, ouvindo a palavra. Depois vai mais um pouquinho, afasta um pouco, começou a se afastar. Ou seja, muitas das vezes na nossa vida, nós devemos se afastar de pequenas coisas que te levam à corrupção, que te levam ao pecado. Para quê? Para gerar santificação. Gerando santificação, você vai conseguir se estabelecer no reino de Deus. Para quando Satanás vir tentar, aleluia, você vai resistir. Tiago 4, o verso 7 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, querido, olha só o princípio: sujeitar a Deus, ser dependente de Deus, ouvir a voz de Deus, estar em Deus, respirar a unção do Espírito Santo, estar cheio da presença. Isso faz com que você adquira força, poder dos céus, para poder, quando o diabo vir te tentar, você resistir. E ele vai tentar, assim como tentou com Jesus, lá em Mateus 4, ele tentou com Jesus. Ele tentou 3 vezes e teve que bater e retirar, por quê? Pela palavra. Jesus, somente na palavra, ó, 3 vezes. E Satanás, tonteou. Desculpa o termo das pessoas, mas ele ficou tonteado com Jesus, porque achou que ia pegar Jesus nas coisas da terra. Entenda bem, o diabo pediu que Jesus adorasse a ele, em troca daria reinos. Entenda bem, olha só. Então quem oferece coisas em troca de adoração não provém de Deus, provém de Satanás. Então nós não devemos adorar em troca de coisas, não. Nós devemos adorar a Deus, porque Ele teve misericórdia da minha alma, Ele teve misericórdia da sua alma, meu irmão, minha irmã. E é por isso que devemos adorar em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores deixam a carnalidade de lado, deixam as práticas do pecado de lado e adoram em espírito e em verdade, porque o reino de Deus, ele é constituído em poder de Deus. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, irmãos. Aleluia. Jesus, ele começou com os judeus, com os gregos, e ele colocou também que irmos até os confins da terra. Até os confins da terra. A palavra, quando for pregada, até a última alma vivente desta terra. Aleluia. Aí eu vou entender que Jesus, ó, já está falando assim, opa, todo mundo já ouviu. Agora, quem está na minha posição? Quem está comigo? Essa é a hora da verdade. Porque muitas das vezes, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Sabe por quê? Quando Jesus falou, muda, ah, não, hoje não. Se converte? Ah, não, hoje não. Me aceita, permita que entre dentro de ti. Não, hoje não quero, não. Às vezes a unção está tão forte no ambiente que está querendo trabalhar nessa vida, mudar a pessoa, mas a pessoa está lá assim, ó. E esse montão de gente aí fazendo o quê? Nossa, não estou nem entendendo. Por quê? Não consegue ter a sensibilidade do amigo Espírito Santo. Não consegue ter a sensibilidade de receber
o amor de Cristo dentro de vossos corações, porque o amor de Cristo, ele transforma a vida. O amor de Cristo, ele muda. O amor de Cristo, ele transforma cada um de nós. Aleluia. O reino de Deus, querido, ele é para todos nós. O reino de Deus, ele é para todo aquele que está preparado ou não preparado, porque ele virá. O não preparado, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Irmãos, é muito sério isso. É céu ou inferno. É céu ou inferno. Ou se arrepende, não tem jeito, irmão. Não tem outro caminho. Não, deixa para próxima. Outro dia. O dia que Jesus voltar, irmão, ou você está posicionado ou não está posicionado. Então, amados irmãos, o que Jesus tratou conosco esta noite aqui foi acerca de que precisamos nos preparar, conhecer Jesus, pegar intimidade com Jesus, nos relacionarmos com Jesus, nos enchermos do poder de Deus. Muitas das vezes, mas para que eu quero me encher da unção? Para que eu quero me encher do poder de Deus? Muitas das vezes para se manter firme, forte e constante na presença, para não se desviar, porque quando vêm as más conversações, você está forte, você está na presença, você está buscando Jesus, você está em Jesus. E quem está em Jesus é fortalecido. Mas quem não quer buscar a presença se enfraquece a cada dia, se afasta a cada dia. Então, amados irmãos e irmãs, que não venhamos desviar dos caminhos do Senhor, que não venhamos se afastar da presença. Porque, irmãos, essa pessoa que vos fala, durante 13 anos, teve uma vida torta, uma vida fora da presença de Jesus. Desde os 13 anos de idade até os 33 anos, conheci o vício das drogas, conheci o mundo das bebedices, da prostituição, do tabagismo. E Jesus transformou esse improvável que para a sociedade é rejeitado, aleluia, aonde que muitas das vezes livramentos extremos eu tive. Eu tenho um sinal que Jesus permitiu acontecer comigo, irmãos. Eu tenho um projétil de uma arma de número 38 no meu pé, porque quando tentaram me ceifar, aquele homem puxou o gatilho 8 vezes na minha cabeça e não saiu nenhum tiro. Mas quando aquele homem colocou para baixo, aquela arma na mesma hora saiu. E hoje eu entendo que da boca daquele homem que saiu, que não era ele, mas era o demônio que estava nele, que queria me ceifar de tudo quanto é jeito, falou: esse aí não vai morrer pelas tuas mãos, porque ele está protegido pelo lado de cima. Irmãos e irmãs, quando a gente entende isso, o que Jesus permite e não permite nessa terra acontecer, porque tudo tem um propósito. Todos nós temos um plano de salvação, mas Jesus, assim como escolheu os discípulos, ele escolheu muitas das vezes pessoas para poder fazer a diferença nessa terra, para poder conduzir pessoas ao reino de Deus. Ele separou 12, um traiu, 11 seguiu, depois levantaram mais um, porque o objetivo era com 12. Para seguir o legado, o apostolado se seguiu adiante e começaram a pregar o evangelho. A perseguição veio, a perseguição gera até hoje, e agora a tendência é piorar a perseguição, porque sabemos que tudo isso é notório, aleluia, que está na Bíblia, e estamos aí perto do fim. A tendência agora querem limitar até o que pregamos. Recentemente, um pregador americano pregou aqui, está ali nas edições assembleanas, de que ele está sendo investigado pela polícia por conta de que ele disse que, aleluia, pessoas que estão fora ali, sendo bem específico, ele disse que aqueles que não mudarem irão para o inferno, aleluia, quer dizer que não pode mais pregar o que é verdade. A Bíblia diz que se a pessoa está na homossexualidade, que está, aleluia, fora dos padrões de Deus, que é homem e mulher, aleluia, vai ser queimado no inferno, é a Bíblia que diz. Então quer dizer que você não pode mais pregar o que é certo? Os valores estão invertidos. Os valores estão invertidos. Igreja do Senhor Jesus, acorde. Se você está indeciso no caminhar com Cristo, se posicione hoje, porque amanhã pode ser tarde, porque breve virá. Breve Jesus voltará. A trombeta vai tocar, mas não é de qualquer maneira que vamos subir. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus?
Aleluia. Queridos irmãos, deixar tudo, muitas das vezes, é você abandonar tudo o que o mundo te traz. Deixa tudo. Tudo que o mundo que você deseja do mundo, deixa para trás. Segue a Jesus. Muda de vida hoje, vai. Não deixa para amanhã, não. Transforma a tua vida hoje, porque eu estou falando com um apelo aqui, porque vidas assistirão esse vídeo. E eu estou aqui como profeta de Deus na tua vida para declarar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Então você precisa reconhecer que o Filho, aleluia, o Filho morreu, aleluia, veio em carne, aleluia, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, aleluia, o sangue vertido na cruz. É necessário se arrepender. Arrependa-se hoje. As nações europeias, as nações brasileiras, todas as nações, até os confins da terra, é necessário um arrependimento. Precisamos nos derramar, porque não adianta falar, escrever nas redes sociais, avivamento, vem para o Brasil, vem para a China, vem para o Japão, vem para a Europa. Não, o avivamento está em cada país. E aonde você vai gerar o avivamento? Ei, querido, quem é templo do Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo. Então há um avivamento dentro de ti. Apenas você que está desligado das coisas do reino, você que não tem buscado as coisas do reino, você que não tem se fortalecido em separação com o Espírito Santo de Deus, porque as coisas da terra têm lhe ocupado muito mais. Então nunca um avivamento vai chegar até ti, até o teu coração, se você não se separar para que o avivamento saia de dentro de ti. Porque você é templo, o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ou o teu corpo não é templo do Espírito Santo, hein? Aleluia, se o teu corpo ele é templo do Espírito Santo, então o avivamento ele vai gerar a partir de ti, a partir da tua casa, da tua família, dos teus amigos, dos teus trabalhos, por onde você passar, aleluia, você fará a diferença. Então não adianta você gritar, o avivamento tem que vir para cá. Não, o avivamento ele está dentro de ti. Em 1910 já partiu, aleluia, veio para o Brasil, aleluia, e muitos outros países chegaram esse avivamento. Agora o problema é que as igrejas, eu vou falar, pastor, o problema é que as denominações de hoje perderam a essência do avivamento da casa do eterno. Hoje é pregações da prosperidade, hoje é os carros do ano, hoje não tem mais a busca de arrependimento para que o Espírito Santo de Deus venha estabelecer. Não, hoje quem quer aparecer é o homem, hoje quem sobe nos altares é aquele que está recebendo mais, é aquele que tem isso, aquilo outro. Não, é um amigo daqui, um amigo de lá. Não é mais aquele que tem a unção que vai falar, arrependa-se dos teus maus caminhos, arrependa-se hoje. Aleluia, aleluia. Muitos avivalistas trouxeram o avivamento já do princípio, né? Aleluia. A fundadora da Quadrangular, por exemplo, foi uma avivalista que trouxe, aleluia, um grande avivamento para o Brasil, aleluia. O fundador da igreja congregacional cristã também, italiano, um pastor italiano, também veio para o Brasil, trouxe avivamento, aleluia. Também temos exemplos da Assembleia, o início da Assembleia de Deus foi por avivalistas suecos que estavam, aleluia, nos Estados Unidos, receberam aquela unção e trouxeram para o Brasil, aleluia, entre outros, muitos outros, porque mais citados são esses, mas teve muitos outros, desde os primeiros missionários de 1859, missionários vieram para o Brasil trazer a palavra de Deus. Muitos se corromperam, muitos ficaram com medo da descida do Espírito Santo sobre suas vidas, do batismo com fogo. Sabe por quê? Porque a igreja começou a ficar dividida, porque uns acreditavam em outros não. Então preferiram ficar com aqueles que não acreditaram do que continuar com o fogo do Espírito Santo de Deus. Aí a igreja hoje, aleluia, surgem diversas denominações, diversos nomes de igreja, diversas placas de igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos perderam a sua essência do princípio da casa do eterno. Perderam a essência do que Jesus ensinou aqui, ó. O afastar das coisas da terra garante profundidade em unção com o Espírito Santo de Deus. Ficar com as coisas da terra traz afastamento das coisas profundas do reino. Então você tem uma escolha. Ou você escolhe as coisas da terra, ou você escolhe as coisas que são profundas. Aleluia. Meu amigo e mentor apóstolo Isaías costuma dizer que existem níveis profundos e inconstantes. A todo tempo você tem mais algo a se aprofundar. A todo tempo você tem uma coisa a buscar mais, irmãos.
Então, profundidade é para aqueles que querem verdadeiramente se afastar das coisas da terra. Quer receber algo de Deus? Primeiramente, se afasta das coisas da terra. Quer receber um avivamento dentro de ti? Se afasta das coisas da terra. Quer ter a tua vida avivada? Se afasta das coisas corruptíveis dessa terra. Quer fazer a diferença? Começa a filtrar aquilo que tu entra nas redes sociais, aquilo que tu entra em qualquer mídia, aleluia, que você veja e ouça, para saber se aquilo vai produzir fruto de arrependimento ou vai ser emocionalismo na tua vida. Porque as pregações de hoje não trazem as vidas ao arrependimento, traz a emoção. Emoção é algo temporário. Emoção dá e passa. Mas arrependimento, aleluia, constrangimento, porque o louvor ele tem que te constranger, a pregação ela tem que te constranger. Por que constranger, apóstolo? Para que traga frutos de arrependimento. E é isso que Jesus quer de cada um de nós, frutos de arrependimento. Então, arrependa-se hoje, se posiciones em Cristo e serás bem-sucedido no caminhar com o Senhor Jesus. Aleluia. E aqui eu paro, se deixar a gente vai virar vigília. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Se tiver alguém enfermo para oração, a gente ora também no nome de Jesus. Amém. Se der tempo. Se não tiver tempo também, aleluia, a gente agradece essa rica oportunidade. Aleluia. Pastores. Amém, apóstolo. Meu Deus, que palavra poderosa, Jesus. Sabe, apóstolo, devemos mesmo buscar mesmo a santidade, né? Se estamos no Senhor, devemos nos separar do mundo, de tudo, né? Porque, como diz o Senhor, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que buscam a presença do Senhor, não é? Sei que na palavra o Senhor diz que não faz acepção de pessoas, mas eu tenho certeza que o Senhor se agrada no coração daquele que busca a presença dele, aquele que tem uma intimidade com ele, daquele que se separa do mundo, não é? Aquele que se transforma, que realmente diz, eu resolvi ser discípula do Senhor Jesus Cristo, né? É poderoso demais quando existe essa transformação. Porque o povo diz assim, não, mas tem muitos que vão evangelizar, como houve no carnaval, mas, olha, eu, sinceramente, muitos também arrumam desculpas, né, para ir para o carnaval, para ir, para sair mesmo da presença do Senhor e vai para o mundo, né, coloca máscara, né, mas depois dos 3, 4 dias tem que cair a máscara, né, todo mundo já sabe quem é quem, né. Então, o que nós devemos fazer é estar na presença do Senhor, é continuar perseverando, não é? Perseverando, porque sabemos que não é fácil, não é fácil seguir o Senhor, né? A gente é muito criticado, né? Mas sabemos que temos algo assim muito grandioso esperando por nós, né? Então, tem a presença do Senhor e algo grandioso, né, que está esperando por nós. Já pensou, apóstolo, a gente tudo sentado hoje, todos aqui, sentados num banquete com o Senhor, louvado seja Deus, glória a Deus. E eu creio que vai ter esse tempo, né, que somos, assim, a última geração, né, e do arrebatamento, eu acredito que tudo isso vai acontecer. Amém? E que a presença do Senhor, né, nos fortaleça, nos capacite, né, como diz o apóstolo Rogério, nos fortaleça, né, porque sem a presença do Senhor, né, sem a santidade, né, sem a purificação das nossas, né, da nossa alma, do nosso corpo, nós não vamos chegar a ver o Senhor, né, e para a glória do Senhor, não é? Amém? Que Deus nos proteja e nos deixe cada dia mais na presença do Senhor.